Muito bem, mulheres abençoadas, vocês que disseram sim para estar em um lugar em Betânia, o nosso discipulado, aonde nós teremos os nossos encontros semanais e a gente já começa com o nosso propósito novo, né? Que serão 21 dias no quarto de guerra. Mas hoje eu quero dar início, então, ao dia zero, a nossa introdução, chamando vocês para esse lugar. O chamado ao lugar secreto, porque antes da guerra vem o chamado, antes da batalha vem o quarto de oração. E antes do clamor é preciso nós estarmos posicionadas. É como a Bíblia fala, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então veja você que a palavra de Deus nos faz esse convite. O Senhor nos faz esse convite. E o nosso propósito, ele tem essa intenção. Um lugar em Betânia é um lugar de cura, é um lugar de amizade, é um lugar de recomeço, é um lugar de você se conectar com o Senhor, com a presença dele. É um lugar onde não há ali nenhum tipo de reservas, né? Você que fez o Casa Edificada, você passou por 21 dias onde você reconheceu pecados, confessou, renunciou, né? Você fez a limpeza na casa. E agora nós vamos entrar nessa etapa onde nós precisamos deixar essa casa que está limpa, habitada, né? Cheia da presença do Senhor. Então, como a gente sempre faz, eu já te convido a orar. Em todos os momentos, a sua Bíblia é importante, você estar com ela, você ter um caderno de anotações também, e você vai, ao longo dos dias, entendendo o quão importante é tudo que for falado aqui, tudo que for falado nos nossos encontros, né, no discipulado, você estar com a palavra de Deus, com a Bíblia, tá certo? Espírito Santo, nós te convidamos a estar conosco aqui, Pai. Nós te convidamos a fazer parte deste propósito. Nós te convidamos, assim como foi a casa edificada, Deus, que cada propósito aqui feito seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Nós te convidamos a fazer parte de tudo que nós estamos construindo, Pai. Dessa comunidade de mulheres, Senhor, que vão aprender mais de Ti, que vão buscar mais em Ti. Espírito Santo, que o Senhor convença cada coração, que o Senhor toque, que o Senhor encha a cada uma delas, Pai. E que todas possamos ser sensíveis à Tua voz, Pai, porque Tu és o Deus que nos chama. É o Senhor que coloca em nós a inquietação para que nós venhamos Te buscar, Pai. E é isso que vai acontecer aqui, Senhor. É um exército de mulheres, Pai, posicionadas, Senhor, sabendo quem elas são em Ti, Deus, sabendo que em Ti elas estão no lugar melhor, o lugar onde o Senhor as chamou para estar. É o que eu te peço, Espírito Santo, fala a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero falar para você o seguinte, ó. Você não está sendo chamada, né, para mais um devocional, mas você está sendo chamada para você ter um posicionamento, né? Quando a gente está posicionada no Senhor, em Deus, quer dizer que as outras coisas, as coisas do mundo, as coisas que nos sobrevêm, elas não têm a força ou elas não têm a influência, a capacidade de nos tirar do nosso lugar, porque você está posicionada, né? Você sabe quem você é em Deus e você assume esse lugar de posicionamento. Então, quando você não está posicionada, você pode ser levada por qualquer coisa, né? Qualquer coisa te tira do teu lugar,
porque falta aí o posicionamento. E o posicionamento, ele faz toda a diferença na nossa vida como mulher de Deus, né? Como mulher que busca Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, né? As coisas que te falam, as coisas que vêm contra você, não te tiram do teu lugar. Então você foi chamada por Deus, você foi escolhida, mas você precisa estar no seu lugar, posicionado. E qual é o nosso lugar, Paty? Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é aquilo que a palavra de Deus, ela fala, né? Em 2 Pedro, você pode até abrir a sua Bíblia aí comigo, né? Abra a sua Bíblia lá em 2 Pedro, eu vou abrir aqui a minha, né? Bíblia é algo indispensável aqui, né? Que você saiba já disso, fique preparada. A gente lê em várias versões também, né? Não lê só numa, a gente lê em várias, tá? Na verdade, é 1 Pedro, capítulo 2, tá? 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, eu vou ler na NVI. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, nós precisamos desejar, como criança, né? O leite espiritual puro, desejar isso de todo o coração. E no versículo 4 diz: à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Agora é que vem o nosso posicionamento. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então aqui Pedro está mostrando para nós que nós precisamos desejar, como criança recém-nascida deseja o leite materno, nós precisamos desejar o Senhor dessa forma. Nós não podemos rejeitar aquele que tem todo o poder de mudar a nossa história. Nós não podemos rejeitar a pedra angular, que ela é escolhida, preciosa, nós devemos confiar nela, que é Jesus, porque nós temos um posicionamento. Nós somos, lá no 9, geração eleita, sacerdócio real, você faz parte da realeza de Deus, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que vos chamou. Então nós somos exclusivos, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E esse é o nosso posicionamento.
Nós somos uma geração eleita, nós fazemos parte de um sacerdócio real, da realeza. Então, minha querida, você precisa estar posicionada. Você faz parte da realeza, você faz parte de um sacerdócio real. Você é uma geração eleita. E é justamente por isso que aqui nós vamos ter também o legado geracional dentro de um lugar em Betânia, que é onde nós vamos ensinar as mais novas, a próxima geração. Você foi chamada a anunciar as boas novas. Então, entenda, esse propósito não é, então eu vou aprender a orar melhor. Não, é sobre você voltar a ser Betânia, um lugar aonde Jesus pode entrar, fechar a porta e descansar. O quarto de guerra, ele não começa com um grito. Entenda isso. Então eu vou me posicionar, Paty, eu vou bater o pé, eu vou desferir socos no ar, eu vou guerrear, eu vou batalhar. Vai haver um momento disso. Mas o quarto de guerra, ele não começa com esse grito. Ele não começa dessa forma, ele começa com um silêncio. Então, antes de você declarar algo, você vai se posicionar. Antes de você pedir algo, você vai consagrar. E antes de você lutar pelas coisas, você vai entregar tudo. Você vai aprender a entregar ao Senhor aquilo que você precisa. E o que vai acontecer nesses 21 dias? Você vai aprender a orar com o coração, não com frases prontas, com aquilo que você talvez cresceu ouvindo ou aprendeu desde que você entrou na igreja. Você vai aprender a orar com o coração. Você vai limpar o altar da sua alma, né? Porque muitas vezes nós colocamos tantas coisas no altar do nosso coração, tantas coisas ao invés de Deus. Nós damos lugar a tantas coisas no nosso coração, altares que nós erguemos, pessoas que nós colocamos ali e nós tiramos o lugar de Deus. Então, você vai limpar o altar da sua alma. Você vai lutar contra as fortalezas invisíveis. Vai se tornar uma mulher que não apenas ora, mas que move os céus, que move os céus. Então, se é isso que você busca, se é isso que você quer, esse é o seu lugar, né? Seja muito bem-vinda nesse lugar. Então, assim, ó, eu vou te dar algumas instruções, né, para o dia zero, para a nossa introdução. Primeiro, eu quero que você separe um lugar, tá? Você vai pedir direção de Deus, ou talvez você até já tenha esse lugar, mas você vai separar um lugar fixo, tá? Vai ser sempre esse lugar para ser a sua Betânia particular, para ser o seu lugar secreto. Ele não precisa ser grande, ele não precisa ser bonito, ele só precisa ser separado, né? Então, você vai escolher esse lugar. Então, assim, talvez esse lugar seja um cantinho no seu quarto, uma poltrona que você vai separar ali, né? E vai ficar no seu quarto. Talvez a sua casa é pequena, não há muitos espaços, né? A gente que assistiu o filme, até deixo aqui para você a recomendação, assista novamente Um Quarto de Guerra. Lá elas separavam o closet, né? Mas nem todas nós, e no Brasil isso não é comum a gente ter um closet. Então, assim, você pode separar uma poltrona dentro do seu quarto que tem porta que você vai poder fechar quando estiver ali. Ou você pode fazer como eu vou te dar um exemplo meu. Eu me acordo mais cedo, né? Como meu esposo agora está fazendo um horário de trabalho que é das 4 da manhã, então ele acorda às 3. Então eu me acordo, né? Depois que ele sai, eu me acordo, e aí as meninas, né, estão todas dormindo. Então eu tenho toda a casa para que eu possa usar. Mas eu separo aqui na sala, onde eu estou na sala, tem um sofá e eu fico nesse sofá. E aqui eu faço o meu lugar
fixo, eu sempre oro aqui, eu me ajoelho aqui, eu falo com Deus aqui, né? Então, a gente está vendo agora, quando eu gravo para vocês esse áudio, nós estamos em processo de mudança de apartamento. Então, lá vai ser um apartamento menor. E eu vou ter que preparar o meu espaço até para os atendimentos de terapia, talvez dentro do quarto. Então, lá é que vai ser o meu lugar. Então, o seu lugar, ele tem que ser fixo, né? Ele tem que ser o mesmo lugar. Ele não precisa ser grande nem bonito, mas ele tem que estar separado. Talvez o único lugar que vai te restar, eu já morei em apartamentos que o único lugar que eu podia usar com tranquilidade, fazer os meus devocionais, até as gravações para o YouTube, era na área de serviço. Lá eu fechava todas as portas e ficava, botava minha mesinha lá e lá que eu fazia. Então, assim, o Senhor, ele vai te mostrar, né? E aí, o que que você vai fazer? Você vai escrever num papel: esse lugar pertence a Jesus. Este lugar é o secreto. Este lugar é de guerra. E aí você vai escrever isso, pode ser em post-it, pode ser numa cartolina, pode ser numa folha de papel, uma folha de caderno normal, e aí você vai colar, vai pendurar, né? Ou vai deixar visível como um sinal que vai te lembrar: esse lugar aqui, ele é o lugar aonde eu vou ter o meu lugar secreto. Paty, mas na sala, como que a gente vai fazer isso? Todo mundo vai ver, né? Se você usa o espaço como eu aqui. Você pode, então, preparar uma espécie de mural, né? Ou uma cartolina que você pode enrolar ela, guardar, e quando você for fazer o seu momento, você abre ela novamente, né? E ali fica sendo o seu lugar. Se você tem um quarto sobrando na sua casa, se você tem um espaço no seu quarto, aí facilita, né? Para você fazer isso e deixar isso ali pendurado como um sinal mesmo de consagração. E aí, o que que você vai fazer? Um segundo passo, né? E eu quero que você entenda que você é livre. Ah, eu não vou fazer tudo isso, Paty. Tudo bem, né? A gente não quer aqui misticismo. Não, não é nada místico, tá? É só realmente para preparar o ambiente, para você entender que ali é o seu momento, é o seu lugar. Então, o que que você vai fazer? Se você tem aí o óleo ungido, que provavelmente na sua igreja tem, né? Esse óleo ungido, você vai pegar esse óleo e você vai orar nesse ambiente, você vai consagrar esse ambiente. E você vai falar: Jesus, esse lugar, que ele seja como a minha Betânia, que aqui haja, Senhor, escuta, que aqui haja entrega, que aqui haja transformação, que ele seja o chão aonde o céu pisa, que eu seja fiel até o último dia deste propósito. E é importante, assim, que esse lugar, ele não vai durar só durante o propósito, ele vai se tornar de fato o seu lugar secreto, o seu lugar de derramar o seu coração. Esse lugar vai ser realmente o seu quarto de guerra, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: no finalzinho aqui desse áudio, nós vamos fazer essa oração. E quando você preparar esse lugar, você pode orar junto comigo. Aí você volta aqui no áudio e ora junto comigo, tá bom? Então, assim, ó, você separou o lugar, né? Colocou ali algumas coisas fixas para você entender, não, esse é o lugar. Aí nós vamos consagrar esse ambiente, você vai ungir com óleo, você vai orar, nós podemos orar aqui juntas também. E aí você vai ter um caderno, tá? Ou um diário, pode dizer assim, o seu diário da jornada, eu costumo dizer assim, né? E durante esses 21 dias, você vai usar esse diário. Então, você vai pegar esse caderno, pode ser qualquer caderno, tá? É muito importante isso. Eu gosto muito, inclusive, depois, mais para frente, quando a gente for entrar no legado geracional, a gente vai ter os planners, né, que você pode imprimir. Aqui em casa, eu preparei, porque eu estou fazendo esse discipulado com as minhas filhas, baseado em Tito 2,
que as mais velhas ensinam as mais novas, e isso nós queremos ter dentro do nosso discipulado, né? Cadernos. Então, eu fiz o legado geracional da Esther, o legado geracional da Sara e o meu legadinho, né? Que é o da Manu, que é com desenhos para ela pintar, porque ela é uma criança, mas ela precisa aprender. Então, os cadernos, os diários, eles são como memoriais para você. Quando você estuda, quando você faz alguma formação, eu tenho certeza que você tem ali os seus cadernos, né? As suas anotações, assim como eu tenho os meus. E isso vai ser muito importante. Então, você vai preparar um caderno, tá? Para que durante esses 21 dias você possa ali escrever. Então, a primeira parte do caderno, você vai colocar assim, ó. Durante esses 21 dias, na primeira folha você pode escrever: eu vou guerrear por. E aí você vai colocar as metas, tá? Minha alma, minha casa, minha mente, meu casamento, meus filhos, e aí, se você tem netos, também você coloca, minha identidade, meu chamado. E aí você vai ter um espaço para você escrever os seus pedidos que foge desses aqui que a gente colocou, né? Lembrando que a gente vai ter isso que eu estou te explicando aqui para você imprimir, tá? Vai ser colocado aqui no grupo PDF para aquelas que gostam de imprimir. Não vai ser nada assim muito elaborado, vai ser algo simples, mas que você pode imprimir se você quiser para facilitar os seus estudos, tá bom? Então, do lado de cada pedido desses, você pode colocar versículos como alvos, se você quiser. Então, assim, por exemplo, se você for pedir pela sua alma, né? Você vai colocar um versículo ali que diga: Senhor, eu quero que o Senhor encha minha alma, eu quero que o Senhor, né, esteja aqui sendo o centro da minha mente, por exemplo, né? A Bíblia fala em Efésios sobre o que pensar. Então você pode colocar: Senhor, que a minha mente ela tenha isso que diz aqui em Efésios, o que pensar, pensar o que é bom, o que é verdadeiro, né? Se há um louvor nisso, né? Ah, eu estou ansiosa, minha alma está ansiosa. Efésios também vai falar, né? Que nós devemos levar a nossa ansiedade ao Senhor. Então, você vai usar versículos que vão te ajudar, né? A trabalhar cada questão da sua alma, tá bom? Da sua casa, da sua mente, do seu casamento, dos seus filhos, da sua identidade, do seu chamado e os seus pedidos em si. E aí você vai fazer um compromisso espiritual. Nós vamos orar aqui como se fosse uma aliança, né? Não com pressa. Então, você não vai ter pressa quando estiver no seu lugar secreto. Não, você vai ter ali sim um compromisso com Deus. Você vai falar com o Espírito Santo. Você vai dizer: ó, Espírito Santo, eu não quero só fazer 21 dias. Eu quero ser marcada para uma vida toda. Marca meu nome no céu como uma mulher que voltou ao secreto. Me ensina a permanecer, não só a começar algo, né? Porque às vezes a gente começa algo com muita empolgação, com muita vontade, mas no decorrer dos dias isso vai ficando, né? Sem graça, muitas vezes a gente vai perdendo o ânimo, a gente vai procrastinando, vai aparecendo outras coisas que parecem ser mais importantes ou mais legais, e acaba que o permanecer num propósito se torna algo mais difícil. Então, eu quero dizer assim para você, ó, ore com essa aliança, não. Eu busco a presença de Deus, como diz em Pedro lá, né? Como criança que deseja o leite materno. Eu desejo a presença do meu Deus, eu preciso voltar a esse lugar. E quem entra, né, no secreto com fé, sai do secreto com autoridade. E o inferno, minha querida, ele teme uma mulher que fecha a porta e ora e fala com Deus. Ah, ele teme porque ele não vai conseguir te tirar desse lugar. Então, eu quero que você faça isso.
prepare o ambiente, porque amanhã nós começamos a guerra, nós começamos o ouvir, nós começamos o buscar. Então você vai precisar preparar. E eu quero dizer para você assim, ó, você vai, né, se você consegue aí colocar um louvor, você vai colocar um louvor, né? Eu até vou deixar aqui algumas sugestões. Nós temos uma playlist que nós fizemos para um lugar em Betânia. Então, assim, vai te ajudar, né? Dentro do YouTube, para você poder ouvir e usar nos seus momentos de oração. E então, assim, você vai entrar nesse ambiente, você vai colocar um louvor, pode ser instrumental, pode ser da playlist. Você vai fazer o seguinte: primeira coisa, fica alguns minutos em silêncio, só você e Deus, sem pedir nada, não peça nada, né? Deixe o celular no modo silencioso, ou, se possível, nem leve o celular para esse ambiente. E depois você vai escrever no seu diário. Hoje eu disse ao secreto, hoje eu falei com Deus, e aí você pode escrever as suas orações, aquilo que você falou com Deus. Por quê? Porque isso faz com que crie-se memoriais. Você, depois que tiver as suas orações respondidas, você vai ver, poxa, eu pedi isso para Deus e Deus falou comigo. Então, no quarto secreto, entra o quê, Paty? Entra a sua Bíblia, o seu caderno, o seu diário de oração, né? O seu óleo ungido. Se você quiser, você pode colocar fotos da sua família, fotos de pessoa que você vai orar e também um louvor, né? Talvez você tenha aquelas caixinhas de música que coloca o MP3 ali, né? Leva para você preparar esse ambiente, tá bom? Então, eu quero orar com você agora. Se você diz assim, Paty, eu vou preparar o ambiente e eu quero fazer essa oração contigo. Então, você vai voltar aqui nos 27 minutos, tá? Do nosso áudio aqui. E nós vamos orar, tá bom? Sempre, eu quero dizer para você, sempre você pode acelerar o áudio, mas no momento da oração você diminui para que você possa orar juntamente comigo, para que você possa de fato aí orar e buscar a presença do teu amado, né? Nesse lugar de intimidade, nesse lugar secreto realmente, nesse lugar seu com o Senhor, tá bom? Então feche os seus olhos, vamos aqui abençoar o seu lugar secreto. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada mulher que aqui está. Essa mulher, Pai, que decidiu estar em Betânia, que entendeu a necessidade, Pai, de estar neste lugar, de estar nesse ambiente. Essa mulher, Deus, que entendeu que tem um chamado dentro dela, que é: entra, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto te compensará. Ah, Jesus, no secreto não tem luzes, não tem palco, não tem altar, não tem, Senhor, microfone, não tem plateia, não tem ninguém ali aplaudindo. Mas no secreto tem o Senhor, ó Deus, que é o que mais importa. Tem o Senhor, Jesus, que é o que conta. A tua presença, ela vale mais do que tudo. E é por isso que nós queremos consagrar a Ti, Deus, esse ambiente. Senhor, talvez ela vai ungir com óleo, que o Senhor a direcione a ungir, Senhor, o lugar certo da casa dela para preparar esse ambiente. Ah, Jesus, que esse lugar seja como Betânia, que haja, Senhor, um tempo de nós te ouvirmos e que haja entrega, que haja transformação. Que esse lugar seja o lugar onde o Senhor nos visita, onde o Senhor nos toca, onde o Senhor nos constrange. Ah, Jesus, e que esse ambiente não acabe quando acabar o propósito, mas que seja um propósito de vida, que essa mulher leve isso, Deus, para sua família, que essa mulher leve isso, Deus, para sua geração, Pai.
que as suas filhas cresçam e também tenham o seu lugar secreto, que os seus netos também queiram ter um lugar secreto, Deus, que isso se passe, Deus, de geração em geração, que essa mulher possa ensinar outras mulheres, Deus, a ter o seu lugar secreto como um propósito de vida, onde ela batalha suas guerras, aonde ela pode descansar no Senhor, aonde ela pode derramar o seu coração, ó Pai. Ah, Espírito Santo, nós não queremos só fazer 21 dias, mas nós queremos ser marcadas para o resto da nossa vida. Marca o nosso nome no céu como uma mulher que voltou ao secreto, nos ensina a permanecer, Senhor, nos ensina a permanecer nesse lugar. Seja em momentos de joelho, em rendição, seja em momentos de pé, batalhando as nossas guerras, Pai, mas nos ensina a permanecer. Que as pessoas, ao entrarem nesse ambiente, elas sintam algo diferente, porque a tua presença habita ali, Senhor. Ah, Jesus, a tua glória habita nesse lugar, Pai. Então nós consagramos esse lugar a Ti, nós consagramos a nossa vida a Ti, Espírito Santo. E desde já, Senhor, eu te peço que todo levante do inferno que vai querer impedir essa mulher de preparar o lugar, de preparar o ambiente, que bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós ligamos na terra e pedimos que o Senhor ligue no céu, Pai. Esta mulher vai ser uma mulher de oração, uma mulher que se entrega, uma mulher que não faz nada sem antes consultar o Senhor, ó Pai. E nós desligamos toda procrastinação, toda preguiça, nós desligamos toda falta de intimidade, toda vontade que talvez ela sinta de não permanecer nesse lugar, Pai. Nós desligamos na terra e pedimos que o Senhor desligue no céu, porque nós cremos, Pai, que há poder, a concordância quando nós oramos, Pai. E nós ligamos aqui, Pai, esse lugar, Deus, de permanência, esse lugar onde o Teu Santo Espírito faz morada, Pai. E que esse lugar se torne um ambiente de milagres, um ambiente onde o Senhor fala e ela te ouve, Deus, que ela possa te ouvir, que ela aprenda a reconhecer a tua voz, Espírito Santo, e que ela deixe esse legado, Pai, esse legado para as próximas gerações. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E se lembre que quem entra com fé no secreto, sai de lá com a autoridade. E o inferno, ele teme uma mulher que fecha a porta e ora. E hoje você está dizendo sim para o lugar secreto. Para mim saber que você ouviu esse áudio até o final, você vai reagir aqui com uma chave, porque é a chave do seu quarto de guerra, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.